Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. E eu quero deixar uma reflexão para o seu coração na tarde desse dia, aonde será esclarecedor mais um conteúdo, ok? A vítima precisa entender que quando ela não entrega aquilo que o narcisista deseja, ela não só tira toda a força que ele demonstra ter com ela, mas ela também começa a deixar todos os espíritos malignos, ou seja, todos os demônios que habitam na mente do narcisista, esses demônios começam a enfraquecer, porque ela não alimenta mais esses espíritos, obedecendo sempre aquilo que o narcisista diz que ela tem que obedecer. Ou seja, você mata a maldade dele. Você mata os demônios que habitam dentro dele. Quando você se cuida, se prioriza, né, se valoriza e não eterniza nada mais que vem do narcisista. Então, o intuito dele é se alimentar, porque quando ele se alimenta da sua dor, é como se você estivesse dando para ele um combustível. Na mente dele, ele precisa se alimentar, se abastecer daquilo que vem da vítima. E, em contrapartida, ele se alimenta da confusão que ele vê acontecendo na vida da vítima. Então, o melhor a ser feito você precisa aprender a ganhar sem entrar no jogo. Você precisa vencer sem jogar com ele. A vítima precisa saber como fazer isso, mantendo-se em paz. Porque quando você mantém-se na paz, a sua batalha é ganha. E quando a sua batalha é ganha, você se sente livre. É como se você rejeitasse o caminho que ele te mostra. É como você rejeitasse a entrar na lama do narcisista, a entrar naquilo que ele escolheu viver para ele. Então você começa a se limpar daquilo que ele jogou em você para que você ficasse com uma vida amargurada, entristecida, paralisada, sem foco, sem pensamento próprio. E você começa a se preencher de sabedoria divina. É importante isso. A Bíblia vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então veja bem, narcisista nunca está preparado para perder um jogo, nunca, nunca. Quando ele pega uma vítima, ele quer que essa vítima continue sendo a vítima dele até o final para que ele se sinta alimentado nas maldades dele. Ele não está preparado para perder nenhuma vítima em nenhum jogo. E quando você tem visão do que está acontecendo, é o mesmo que você mostrasse que você desvendou o enigma que o narcisista tentou esconder de você durante muito tempo. Você desvendou como ele controla, como ele manipula para manter você presa naquilo que ele vive, sendo que o que ele vive é uma mentira. Então você entende que os narcisistas, eles são sugadores de almas. A vítima se fortalece quando ela lê como ele a manipula. Vou repetir. Você se fortalece quando você lê como ele te manipula. Então a vítima precisa aprender a deixar o narcisista sem chão, não indo para o nível de vida deles, não acreditando em nada que vem deles, porque os narcisistas, eles são venenosos. Então você precisa de discernimento espiritual e não mais cair nas armadilhas dos manipuladores. Você, na sua clareza, você consegue ver mesmo antes do narcisista te empurrar a barraceira abaixo. Deus faz você ver antes que o pior aconteça. Porque o narcisista, ele trabalha tão sutilmente
que ele precisa provocar na vítima o desespero. Que quando ela entra no desespero por aquilo que ela está sofrendo dentro do ciclo abusivo, ela olha para dentro dela e ela se vê desvalorizada diante dele. Mas se você manter o equilíbrio diante das provocações dele, você pega o governo da sua vida e você segura. Então você se torna uma mulher inabalável. E é isso que o narcisista não espera. O narcisista nunca espera que uma vítima vai se sair assim dessa forma, de um ciclo abusivo. Então nunca desça ao nível de quem deseja ver a sua queda. Nunca entrega os teus sonhos na vida de uma pessoa que deseja ver a sua morte. Narcisista, ele mapeia, eu vou repetir, mapeia a vítima. Ele mapeia como ela funciona, para ele começar a isolar, depois provocar, explorar a cada vítima que passou pela vida dele. Então, cada vítima que recebia o que vinha dele é como se fortalecesse o narcisismo dele. Você está me entendendo? Então, faça o narcisista dar errado. A vítima pode fazer isso, gente. Quem mandou mexer com você? Quem mandou? Quem mandou mexer com o empata? Quem mandou? Não te conhecia, não sabia quem era você? Achou que você seria mais uma? Então, narcisista tem que aceitar que você é blindada e que você está muito além dos joguinhos baixos dele, que é aqui um jogo raso, no terreno. Você está na visão de Deus, você está na clareza, você está na sua dimensão. Essa dimensão que você travega nela, ela transcende ao natural, ela vai para o sobrenatural e Deus faz você ver aquilo que poucas pessoas enxergam. Então, você prova para o narcisista que ele nunca teve poder algum sobre você. E se foi, foi tarde. Descartou tarde demais. Por que não fez antes? Então, você pode sim ser para você a melhor pessoa que você sonha. Porque nem todo mundo vai ser a mesma vítima que o narcisista achou que poderia fazer com ela. Nem todo mundo. Nem todo mundo é raso. Nem todo mundo vai aceitar viver de migalhas, nem todo mundo. Nem todo mundo é ignorante em uma relação, entregando a psique dela para ser esmagada. Porque é isso que acontece com a vida da vítima. Ela sai com o psicológico arrebentado. A partir do momento que você entende como ele te controla, nunca mais você é controlada por ele. Eu quero que você traga isso na sua memória. Entendeu como funciona? Não te afeta mais. Então não seja uma vítima boazinha, não tem que ser nada. Seja justa com você. Pela sua resistência, por você mesma, pela sua fé. Que por essa o narcisista não esperava. É como se você provasse para ele, sem dizer nenhuma palavra, que você carrega uma proteção com você contra qualquer manipulação de narcisista. Comigo eu tenho uma sabedoria superior. E que sabedoria é essa? Não é adquirida por você mesmo, ela vem de Deus para você entender. Então, é como se ele jogasse todo o tempo dele fora, tentando empurrar os lixos dele para a sua vida. Porque aí não tem espaço. Você está cheio do melhor. Você se blindou. O lixo que o narcisista tentou jogar dentro de você, você empurrou ele para fora de volta para o terreno baldio dele. Então seja uma pessoa inabalável, bem estruturada em você. E saiba que você, quando se posiciona e não aceita que o outro te fere com qualquer coisa, você se torna muito mais fortalecida e também se torna uma ameaça para o inferno do narcisista. Ele olha para você como um perigo, ele pode não aceitar, mas é isso que ele vê. Então seja alinhada com o céu, seja alinhada com a palavra de Deus, creia que você pode dar a volta por cima, que você pode vencer isso que tenta te vencer, porque o inimigo te ataca de graça. O bicho é burro, te ataca de graça. E sem graça para a própria desgraça dele. Olha isso, para a própria desgraça dele.
Porque agindo Deus ninguém impedirá. Tudo você pode naquele que te fortalece. Então, se Deus está com você, você com Deus é maioria. Ele cai na própria desgraça dele. O espiritual te protege. Quando você entende que o espiritual te protege, você está se colocando como uma pessoa blindada em Deus e você não está se entregando a aceitar aquilo que estão trazendo para você. Que Deus te proteja de pessoas maléficas e cruéis. Então eu quero que você entenda que narcisista tem medo, sim, do que acontece na sua mente. Principalmente quando você não revela isso, não expressa isso no seu semblante. Ele tem medo. Porque aquilo que ele não consegue ler, ele se sente ameaçado. Porque o que acontece do lado de dentro é como se tivesse que permanecer somente do lado de dentro, ainda que para isso venha custar a vida dessa vítima. Porque na mente do narcisista, isso não pode vazar para o lado de fora, claro. Porque estraga a imagem dele com todo o mundo. Que ele fez acreditar que ele era normal e maravilhoso. Olha isso. Então o narcisista volta, quando volta, é para pegar a vítima que aceitou tudo muito dele. Tudo que ele fez, ela falou sim. Quando ele volta, ele não volta pela vítima. Ele volta pela posição de vítima que ela está. Se ela vai continuar aceitando o que ele sempre foi para ela. Então, gente, não ignore os sinais. Quem sofreu foi quem conviveu com o narcisista, é quem estava dentro do ciclo abusivo. O narcisista faz a vítima voltar sempre atrás, para trás. Se você dá 2, 3 passos para frente, ele vai tentar puxar você para o nível baixo daquilo que ele conhece. Olha bem as táticas do narcisista. Sempre tática para fazer você desistir da sua decisão. O narcisista não quer que você abra os olhos da sua mente. O narcisista não quer que a vítima acorda. O narcisista nenhum, te procura porque ele sente falta de você ou ele voltou após um descarte. Não. Porque ele quer mudar. Não, ele não quer mudar. Não, é porque saudade. Não, não é. Ele não tem saudade de pessoas. Ele tem saudade do que essas pessoas davam para ele. O combustível que essas pessoas injetavam nele. Então ele tem saudade, sim, do controle que ele exercia sobre a vida dessas pessoas. Te silenciando diante da dor que ele te causava. Ele ama isso, ama. Faz isso assim como como se estivesse realmente com o martelo na mão. Ele dá a palavra final e pronto. Só que não é assim que funcionam as coisas, né? O narcisista, ele quer apagar a luz da sua felicidade. A gratidão pela sua existência. Felicidade vem de gratidão pela sua existência. Todas as vezes que você é grata por aquilo que você é e que você tem nas mãos, você se torna uma pessoa ainda mais feliz em você. Ele quer apagar exatamente essa luz. Por quê? Porque ele é ingrato. Ele é ingrato diante da vida, então ele quer apagar o que ele vê na vida dos outros. O narcisista não quer ver a vítima dando certo na vida. E espera, você dar apenas uma olhada para que ele recomece todo o abuso, cada vez que ele vai e cada vez que ele volta. Quando a vítima dá sequer uma olhada, ele espera aquele momento ali, é como se ela tivesse dado importância para o que ele fez. Aí agora ele vai acionar na vítima o gatilho da pena. Agora ele te joga para outro lado. Vou fazer ela sentir pena de quem eu sou. Mas não era ele que estava batendo? E por que agora é ele que está apanhando? Tá vendo duas caras completamente diferentes? Então, se a vítima cai quando ele aperta esse gatilho da pena, ela se arrebenta todinha de novo. Se arrebenta. Então observa que o narcisista, ele não confia em ninguém. E ele nem quer conviver com ninguém. Ele só quer que as pessoas não convivam em paz.
E ainda faz as vítimas desconfiar de todo mundo. Por que muitas vítimas têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas depois que o narcisista dá o descarte e vai embora? Porque ele implantou na mente dela que depois dele não tem mais ninguém. E se ela se envolver com uma outra pessoa, ela vai sofrer tanto quanto sofreu com ele ou pior. É isso que ele quer ver a vítima pensando. Só que isso não é verdade. Tem vítimas que são blindadas no amor de Deus. E quando ela dá tchau, ela vai para o verdadeiro amor dela. Que ela vai viver o verdadeiro amor da vida dela. E tem umas que não entram em nenhum outro relacionamento por medo de se decepcionar de novo. É isso, exatamente isso, que ele implantou na mente das suas vítimas quando ele dá o descarte. Então comece a viver para você, sorrir para você. Tudo que a vítima vive ao lado de um narcisista, eu quero que você entenda isso aqui, é dele, não é seu. Até a dor que ele implantou em você não é sua, é dele. Ele só achou a janela de entrada que era ferida, onde ele podia passar por ela. Não é da vítima, é dele. Ele busca uma aliada para as ideias dele darem certo com elas. Mas não que ele quer conviver com ninguém, não. Porque a partir do momento que ele encontrou uma aliada, ele agora fica por cima e essa pessoa fica por baixo. A partir do momento que você conheça os padrões abusivos dele, mais forte você fica. E quanto mais você compartilhar sobre isso, é como se você estivesse tirando entulho de dentro de você. Essa que é a verdade. Quanto mais você compartilha, mais você se cura. Você está conseguindo abrir a sua boca, falar e desabafar sobre aquilo que tentou te amordaçar, mas dá tempo. Mais forte você vai se tornando. Ferida pode ser tratada, tá? Pode ser tratada. Qualquer ferida ela pode ser tratada. Agora, narcisista, isso não tem cura. Não tem cura. É um doente eterno. Isso que eu quero que você entenda, tá bom? Narcisista será sempre um doente eterno. Não tem remédio, não tem tratamento, não tem arrependimento, porque ele gosta de ser assim. E ele aciona todos os demônios, tá? Das trevas. Ele dá legalidade para que eles atuem nele, para que eles agem com maldade. E se ele quis abrir a casa da mente dele para que esses demônios usem ele, é um problema dele, não é problema das vítimas. Você vê que uma das coisas que eles mais fazem com as vítimas é tirar a paz. Porque uma pessoa sem paz, ela perde muita coisa, gente. Começa tirando a paz. Mexe na autoestima. Arrebenta com o emocional, arrebenta com o psicológico. A vida espiritual, a pessoa não consegue se levantar mais para poder buscar força em Deus para sair daquilo ali. Porque são os demônios que ele aceitou na vida dele. Isso é um problema dele. Ele que resolva para lá com os demônios que ele aceitou. Mas você não é obrigado a aceitar os abusos que os demônios que estão na mente dele mandam ele fazer com você. Você não é obrigado e você nunca precisou disso. Você está bem guardada no pavilhão de Deus, protegida e blindada na graça e na misericórdia. E peça assim, larga aço para cima dele, vai para o joelho, vai para a oração, pede perdão, se reconcilia com Deus e coloca a sua vida no altar, que certamente você ainda vai viver coisas maravilhosas nessa vida. Você vai colher bons frutos ainda de novas sementes que você pode plantar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigada. Compartilhe nossos vídeos, você que pode, tá? Dá uma compartilhada aí, porque vai ajudar bastante o nosso canal a se tornar mais conhecido e crescer. E também uma forma de você estar dizendo ao YouTube que vale muito a pena, que vocês gostam do trabalho, vocês gostam do conteúdo e isso tem alcançado vidas, tá bom? Então me ajude aí compartilhando, deixando seu like, muito obrigada e até daqui a pouco.